Esse bloco conversa com o deputado Paulo Ramos, deputado federal pelo PDT. Deputado, nós estamos atravessando uma crise, não é isso? Supremo Tribunal Federal, presidente da República, e aí acusado o presidente de coisas que ele vem falando, e aí tem o pedido de impeachment do Alexandre Moraes, do ministro, né? Nós estamos vivendo um período onde não se pode mais falar nada? Nós estamos vivendo várias crises simultaneamente. Nós temos a crise política, institucional, nós temos a crise econômica com seus reflexos e o agravamento da crise social. Todo mundo está vendo o desemprego, a concentração da renda aumentando, as atividades produtivas, os serviços em baixa. O sofrimento da população é muito grande. Um dos indicadores do sofrimento humano no nosso país é a fome. Porque a fome é o estágio maior, máximo, quando a fome, o número de pessoas não é sem comer regularmente, é sem comer. Quando esse número aumenta, é sinal de que na pirâmide o sofrimento também foi sendo mais agudo. Mas a maior das crises, a mãe das crises, é a crise política. Porque se as decisões são políticas, se são políticas públicas, e aí nós vivemos uma situação muito interessante. O presidente da República, ele tem maioria na Câmara dos Deputados para os seus projetos. O Senado, que sempre foi uma casa legislativa mais conservadora, o Senado agora está assumindo um protagonismo como sendo a representação da sociedade e não dos estados. É a Câmara que representa o povo. E aí, nós vemos o quê? Está invertendo. Uma situação muito curiosa. As propostas do governo na Câmara dos Deputados, na área econômica, elas passam todas. Na questão política é que tem um enfrentamento. Mas o voto impresso não passou. Era uma bandeira do presidente da República. A questão ambiental... A coligação vai passar? Já passou na Câmara. Eu vejo com dificuldades passar no Senado. O presidente lá... Mas existe uma coisa da reforma política que foi um escândalo tão grande. Eu mesmo tentei dar a verdadeira dimensão desse escândalo. Um escândalo institucional, uma afronta à Constituição. Pegaram uma emenda constitucional de 2011, que estava paralisada na Câmara dos Deputados, a emenda de 2011, mudando a data de posse, para não coincidir com o 1º de janeiro, do presidente, dos governadores e prefeitos. Mudando a data da posse. E, ao mesmo tempo, data de eleição próxima a feriado. Esse era o mérito da emenda constitucional de 2011. O presidente e os governadores tomam posse dia 1º e os deputados em fevereiro. Não, era só o deputado continuava no 1º de fevereiro. Colocou 5 de janeiro o presidente da República, 6 de janeiro governadores e prefeitos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Agora? Não, esse era o mérito, que é uma emenda constitucional, você tem que recolher 1/3 das assinaturas para você apresentar a emenda constitucional. Emenda constitucional mas a emenda constitucional não pode ser uma emenda para servir de gancho para uma reforma completa. Então pegaram uma emenda de 2011 que cuidava dessas datas e transformaram numa reforma eleitoral. E ninguém fala isso, deputado? Isso é um escândalo, por quê? Isso ninguém fala, deputado. Isso por quê? Porque virou também. O que acontece? As cláusulas de barreira. Partidos
diversos que estavam certos de que em 2022 não cumpririam, não superariam as cláusulas de barreira. É 5%, né? Esse artigo, então, tem percentual Estado. Para quem não sabe o que é a cláusula de barreira. A cláusula de barreira são metas. Metas que cada partido tem que alcançar em relação ao número de votos, ao número de cadeiras na Câmara. Tem que ter votos para ver na Câmara dos Deputados. Para ver que tem representatividade. Tem que ter tantos e tantos estados. Tem que certo, ter um mínimo de 10 deputados. Quem não tem voto não coloca deputado, não elege ninguém, fica mamando na teta do governo. E também reduziria o número de partidos, que no Brasil é muito grande. Partido político virou legenda de aluguel, muitos. E também é quase que uma empresa, com finalidades as mais diversas. Mas aí o que aconteceu? Se reuniram e começaram a articular. Eu fui da comissão que apreciou previamente a emenda constitucional. Aí inventaram o tal de distritão, para transformar a eleição para deputados e vereadores também em eleição majoritária. Se a eleição é majoritária, não precisa partido político. Não, cada um se apresenta lá e... Cada um se apresenta, se inscreve. Candidatura avulsa. Tudo avulso. Porque se a eleição é majoritária... Mas o distritão foi uma desculpa para o retorno da coligação. O distritão não passaria. Tanto que na comissão sai o parecer da relatora aprovado com distritão e coligação. Se o distritão... É o mais votado, como é que vai coligar? E aí eu vi, lamentavelmente, partidos que eu digo assim, importantes no sentido da representatividade, partidos dizendo, sabe o quê? Foi um mal menor. Se nós não aprovássemos a coligação, passaria o distritão, o que não é verdade, porque o distritão não passaria. Mas... O senhor votou contra a coligação? Tudo. O PDT defende a manutenção das regras aprovadas em 2017, porque elas foram aplicadas para as eleições municipais, para os vereadores, e o complemento seria em 2022. Verdade. Então, montaram... É uma engenharia, agora a expressão, é um desrespeito à engenharia. A engenharia política. É uma engenhoca. Eu não falo engenharia, é uma engenhoca, é melhor. É engenhoca. Para o retorno da coligação. Existe uma resistência no Senado. E eu estou determinado, estou indo para Brasília, para conversar com alguns senadores, para ver se pelo menos um ou outro senador consegue focar nisso que eu estou até denunciando. Que amanhã se apresenta uma emenda constitucional para qualquer dispositivo na ordem econômica e pega essa emenda constitucional e transforma essa emenda numa reforma mais ampla. Você não pode ter uma emenda constitucional que trate de um tema, num projeto de emenda constitucional, e apresentar ali outras emendas. Enfiar um contrabando. Não, e mais. Uma coisa que o povo não sabe. Mas o povo nunca sabe disso. Se eu dizer uma coisa que é grave, o relator faz o que quer. O relator não precisa se ater às emendas apresentadas pelos parlamentares. Tem a emenda do relator, da cabeça dele, que vai para o relatório. Sem a necessidade de assinaturas. Ele faz o relatório. Esse é o regimento que diz? Virou cultura. Eu imagino, quer dizer, eu entendo que não seja possível pegar uma emenda constitucional que trate de um tema e transformar aquilo numa reforma. Não pode. Uma emenda constitucional tem aquele objetivo constitucional de alterar a Constituição. Por quê? Para aquele assunto, né, deputado? Por quê? Embora seja possível modificar a Constituição, mas o Congresso Nacional hoje não é Congresso Nacional Constituinte, para fazer uma reforma ampla
na Constituição. Fizeram isso na reforma eleitoral. Pegaram uma emenda constitucional que tratava de datas, de posse e de realização de eleição, considerando os feriados, e transformaram numa reforma eleitoral ampla, inclusive alterando a cláusula de barreira, incluindo os senadores. Partido com que os partidos que não têm voto continuarem aí nas tetas do governo, subsistindo, sem voto, não elege ninguém e serve de massa de manobra para ganhar dinheiro. De qualquer maneira, vamos acreditar no Senado. Mas a crise institucional, o conflito entre poderes. Porque nós estamos vendo, diz assim, liberdade de expressão. E eu defendo a liberdade de expressão. Mas na liberdade de expressão, você dando a sua opinião, você não pode propor, por exemplo, que no dia 7 de setembro haja uma manifestação em Brasília e que de lá ocupem a sede do Supremo Tribunal Federal. Não, aí não. Não, mas isso foi proposto. Infelizmente... Quem propôs? Infelizmente, por um cantor... Caso Sérgio Reis. Aliás, vou até mandar um abraço para uma amiga minha, Helenir, que é assim, fã número 1, acho, aqui no Rio de Janeiro, do Sérgio Reis. Mas quem olha o pronunciamento dele, mesmo sendo favorável à política do governo que está aí, mesmo, não pode concordar com aquilo. Pô. Que amanhã alguém propõe também invadir o Palácio do Planalto, invadir o Congresso Nacional. Como aconteceu nos Estados Unidos, né? Então é duro. E aí, já temos um deputado preso. Que é o Daniel. Com a aprovação da Câmara dos Deputados. O deputado Ottoni de Paula, por quem eu tenho muita proximidade. Mas eu aprendi a divergir, mas mantendo o bom relacionamento pessoal. Fez pronunciamentos também até preocupantes. Porque para nós que estamos exercendo o mandato, é sempre uma situação dramática ter que votar sobre cassação de mandato, sobre suspensão de mandato, se apoia ou não a prisão de um deputado. Isso é uma situação constrangedora até para o Estado democrático de direito. E aí, o presidente da República toma uma iniciativa de pedir o impeachment do ministro do Supremo. Isto é previsto na Constituição? É previsto na Constituição. Agora, a autoria, ser a autoria, o autor ser o presidente da República, ele já usou toda a máquina do governo para produzir o documento. Quem é que elaborou? Foi a Advocacia Geral da União? Quem é que elaborou? Foi a Casa Civil? Quem é que elaborou o documento? Ele contratou um advogado particular? A assessoria dele, né? Não, estou dizendo. Então, isto aprofunda a crise entre os poderes. Tem dezenas de pedidos de impeachment do presidente da República, tramitando na Câmara dos Deputados. Lá, eu digo assim, protocolados. Mas a autoria foi do presidente do Supremo Tribunal Federal? A autoria foi do presidente de uma das casas legislativas? Não. Então, quando a autoria é do presidente da República, isto aprofunda a crise. Mas ele tem poder constitucional para fazer isso. Se foi o momento certo ou não, não é momento. É avaliação. Não, eu estou dizendo. Não, estou dizendo. Isso é poder que ele tem. Eu estou dizendo outra questão. Estou dizendo que nós temos na Câmara dos Deputados mais de 100 pedidos de impeachment do presidente da República. Mas existe um desses pedidos que seja de autoria do presidente do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer ministro do Supremo. O que eu estou dizendo é a crise entre poderes. Deputado, deixa eu até fazer então, eu penso assim, deixa eu fazer uma... eu penso que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sentiu a necessidade de manifestar alguma solidariedade aos seguidores dele que estão sendo alvo de iniciativas do Supremo.
inclusive ele mesmo. Mas iniciativas, no sentido de abertura de processo, de investigação. Agora, quando ele, como presidente da República, ele pede o impeachment de um membro do Supremo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, me parece que há um excesso, com duas consequências. Uma é a reação contra ele, que ele mobiliza setores até aliados, mas em defesa do Estado Democrático de Direito. Por outro lado, ele perde a autoridade, que com toda certeza, assim como os pedidos de impeachment em relação a ele, na Câmara dos Deputados, vai ficar o presidente não deu seguimento. Vai engavetar. Agora, deputado, deixa eu fazer então, imagina uma iniciativa do presidente da República ser colocada na gaveta. Isso é. Agora, deixa eu te fazer a colocação, eu queria fazer naquela sua colocação, é o seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal, através sempre do Alexandre de Moraes, que agora ele é o algoz, e pede que o Senado Federal instale a CPI da Covid, que era uma competência do presidente da casa, não é isso? Que tem uma ordem? Deixa eu lhe dizer. Isso não é invasão de poderes? Não, e não é. Não, ou é ou não é. Não, é que tudo diz assim, o que faz rir também faz chorar. A Constituição diz que para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, você tem que ter o objeto definido a ser investigado. Você tem que ter a subscrição de 1/3 do Senado. Você tem que ter o prazo determinado para o funcionamento da CPI. Tem que prever o número de membros. Aí, isso diz a Constituição. Sim. Aí, um senador recolhe as assinaturas, o apoiamento de 1/3. Definiu o objeto. Não, tudo certo. Da entrada, o presidente não pode sentar sobre isso. Agora, deputado, deixa eu dizer. Quantas pedidos de CPI o senhor fez aqui na Assembleia? Deixa eu lhe dizer. E nunca foi instalado, ficou na fila? Deixa eu lhe dizer. Aí é que está as questões, deputado. Deixa eu lhe dizer. É o presidente que tem o poder para dizer entra ou não entra. Isto não quer dizer que esteja correto sentar e não dar tramitação. Não tem uma fila? Não. Tem uma fila. Eu quero dizer, e aí, que nunca me ocorreu buscar a proteção do judiciário para a instalação de uma CPI. Aqui na Assembleia... É isso. Deixa eu dizer. Deixa eu lhe dizer. Não, mas deixa eu lhe dizer. Eu cutuquei o senhor exatamente. Eu vou dizer, é isso. O senhor ficou lá quantas vezes? Mas o que Quantas o senhor entrou e não instalou? O que acontecia aqui? Não. No primeiro dia, quando o protocolo abria, a base do governo já entrava com 10 pedidos de CPI. Ou mais. Então, a fila... A ordem de entrada. Nós tivemos aqui várias CPIs funcionando na Assembleia. Várias. E lá também. Eu estou dizendo o seguinte. Aqui ainda havia... No Senado não tinha CPI, só uma funcionando. Uma. E tem o número. Tem o número máximo possível de CPI a funcionar. Não tinha. Então, se não tem, e esta aqui é o único requerimento feito, preenchendo a exigência constitucional. Então, o presidente do Senado não tem competência acima da Constituição. Da embargo de gaveta. Gaveta. Eu sei, e você tem razão, presidente, em qualquer lugar, passou a ter muita força. Muito poder. Presidente faz... Eu cheguei a brigar com o deputado Rodrigo Maia aqui do Rio de Janeiro, por quem eu tenho respeito, apreço, mas como presidente da Câmara, como o próprio presidente agora, Arthur Lira, o presidente faz o que quer. É uma situação tão dramática. Quem olhar, quem quiser, a TV Câmara, quase ninguém acompanha. Ninguém vê. Mas se acompanhar, vai verificar assim, qual é o horário da sessão. Eu fiquei
na minha vida, de 87 a 95, como deputado federal. Eu nunca vi o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, alterar a rotina dos horários de funcionamento do Poder Legislativo. Regimental. Regimental. Também não vi o Ibsen Pinheiro, olha aqui, porque comecei pelo Ulisses, que era o presidente, nem o Inocêncio Oliveira. Os 3 presidentes com os quais eu convivi no tempo que permaneci lá. Agora, a sessão vai até 2 horas da manhã. Mas o Rodrigo Maia fez isso, cansou de fazer isso. Virou. Não, eu digo assim, é a precarização do mandato. O Rodrigo Maia fazia a sessão que hora que ele quisesse, né? Eles a pauta que ele quisesse. Transformaram a residência oficial em principal gabinete. Eu nunca vi. Nunca vi reunião para tratar dos problemas da Câmara. Os presidentes com os quais eu convivi eram no gabinete da presidência. No gabinete da presidência. Na sala própria. Você já falou isso aqui, quando o Rodrigo Maia era presidente, fazia na casa dele. Não, todo mundo faz isso. Passou a fazer. Passou a ser a cultura da Câmara. Com seus amigos. Mas tem o pior. Reunião entre amigos. Tem o pior. Que só quem está ali atento. Votação. Se o presidente quer derrotar uma proposta, completou o quórum, ele encerra a votação. Se ele quer aprovar, tem votação que leva 15 minutos, tem outra que leva 2 horas. E mais, ameaça cortar o ponto. Quem não votar, né? Ele não diz assim. Peço aos líderes que recomendem. Esta vai ter efeito administrativo. Quem está assistindo a televisão não sabe o que é isso. Efeito administrativo é cortar o ponto. É o din-din. Cortar o dia. Perdeu o din-din. Aí ameaça por quê? Porque quer que todo mundo vote para ele fazer a maioria. Deputado, eu preciso encerrar que o tempo. Vambora. Tá tocando até a campanha. Acabou. Até a campanha. Vai acabar. Até a próxima, deputado. Até a próxima. Alô, vamos lá. Salve o Estado Democrático de Direito. Salve o Estado Democrático de Direito. E aí o telespectador tem que me perdoar também, que às vezes eu fico, né, perguntando aqui, não é oposição. Mas que às vezes eu esqueço que eu sou jornalista, mas que já fui parlamentar. Mas eu não tenho. Conheço o regimento interno e conheço a Constituição. Você sabe também. que eu não tenho preocupação, porque eu pelo menos procuro preservar a coerência. A coerência. Isso é uma verdade. Conversei com o deputado Paulo Ramos, deputado federal, sempre veemente do PDT aqui do Rio de Janeiro. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, tem mais Destaque na TV.